Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o repertório lexical em interação oral, falando sobre planejamentos. Mas afinal, quanta palavra difícil, né? Vamos lá! Repertório lexical são as palavras que a gente passa a dominar. A gente fez a apreensão e fazem parte do nosso vocabulário individual. E a interação oral é a possibilidade de uma conversa, em que você vai estabelecer habilidades linguísticas de listening, da audição, e de speaking, da fala. Seria isso. O objetivo dessa aula é fazer uso da língua inglesa com um repertório lexical apropriado às diversas situações de interação oral. E aí, você sabe falar as horas em inglês? Se você não souber, não se preocupa que não é tão difícil assim. A gente vai ver as dicas nessa aula. Para isso, a gente vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Então, você vai lá no endereço Inglês Paraná, vai digitar seu login e senha. É isso mesmo, é o mesmo login e senha que você usa para todos os outros recursos do Aula Paraná. Então, depois que você for ali, você vai agora no nível 2 de iniciante. Sempre confere num cantinho superior. E então, vamos à unidade 1, lição 1, em expressões falando o horário. Clique em começar e agora é sua vez de acessar, hein? Então vamos lá. Vendo aqui na tela da plataforma Inglês Paraná, você vai verificar se em inglês geral você está no nível 2 de iniciante. Caso não esteja, vem aqui em curso, mudar de curso, ok? Daqui nós teremos várias unidades e vamos à primeira, unidade 1, horas e dias. A lição 1 é falando sobre planejamentos e vamos à atividade 1, expressões falando o horário. Como perguntar as horas? Há várias maneiras de se perguntar as horas. Vamos aos exemplos. What time is it? What time is it? Seria, que horas são? What's the time? What's the time? É que horas são também. Do you have the time? Do you have the time? Você sabe as horas? Como você pode perceber, todas elas vão ter uma tradução semelhante, mas é o mesmo que acontece na nossa língua materna. A gente vai ter dialetos diferentes e é importante que, independente da forma que nos perguntem, a gente saiba que dentre essas variações todas estão corretas. Se perguntar as horas para alguém que não conhece bem, é educado iniciar dizendo "excuse me" antes de fazer a pergunta. Vamos lá. O excuse me seria uma espécie de com licença. Veja um exemplo. Excuse me, what time is it? Excuse me, com licença, what time is it? Que horas são? Dizendo as horas, use a expressão o'clock para horas cheias. Ora, mas por que nós usamos o'clock, O''clock? Lembre-se que o apóstrofo ele é usado para contrações. É porque a palavra o'clock ela vem de all the clock, todo o relógio. Então quer dizer que eu ainda tenho todo o relógio para correr. O termo o'clock é usado na fala e na escrita. Às vezes a hora é escrita em números, por exemplo, 5:00. E quando for ler será como o'clock. Veja os exemplos. What time is it? It's 5 o'clock. Que horas são? São 5 horas em ponto. What's the time? It's 11 o'clock. Que horas são?
São 11 horas. Use half past ou 30 para dizer 30 minutos depois de 1 hora. O half past vem de half, que é meio ou metade, e o past é passado tal hora. Então, ao invés de você falar são 4h30, você vai falar é meia hora passado as 4. É assim que funciona. E o 30 ou 30 seria 30. Half past é mais usado no inglês britânico, 30 mais no inglês americano. Vamos aos exemplos? What time is it? It's 10:30. Que horas são? São 10h30 ou 10h30. Do you have the time? It's 10:30. Você sabe as horas? São 10h30 ou 10h30. Para todos os horários, diga o número de minutos depois da hora, a não ser que seja um horário cheio, como a gente já viu lá, né? It's 2:35. Olha lá, são 2 horas, it's 2. Aí os minutos vão vir como numeração, 35, 35. É só colocar na sequência. It's 9:15. It's 9, que seria a hora, 9, e 15, 15. It's 8:45. 8, 8, 45, 45. Horas e minutos, um seguidinho do outro. 2:55. Aqui a gente vai praticar dizendo a hora. Selecione o cartão e escute a gravação. Esse exercício aqui, por se tratar de oralidade e por ser bem extenso, nós vamos fazer juntos. Então, vamos de cartão a cartão ouvindo. Vamos ao primeiro. 2:55. 2:55, 2h55. 4:05. 4:05, 4 e 5. O ou está ali para sinalizar o número 0. 11:10. 11:10, 11:10. 5:15. 5:15, 5 e 15. 9 o'clock. 9 o'clock, 9 em ponto. 7:45. 7 é 7. 45, 45. 5:55. 5, 5, 55, 55. 6:30. 6, 6, 30, 30. Poderia falar ainda, it's 6:30, lembra? 1:35. 1, 35, 35. 3:05. 3, 3. O é o 0 e 5 o 5. Você tem ali ainda notas sobre o vocabulário para verificar de card, a cada cartão. Já que vimos o cartão, vamos ver se você prestou bastante atenção, que agora você vai colocar na prática relacionando os horários e como escrevê-los em inglês. A proposta é combine as horas e mova o texto para a figura correta. Eu vou pedir que no seu caderno você faça a parte de writing da escrita. Então, você vai fazer em uma coluna os seguintes horários: 10h15, 3 horas, 4 horas, 1h25 e 11h10. Na sequência, você vai fazer em outra coluna esses termos escritos em inglês. It's 1:25, it's 10:15, it's 11:10, it's 4 o'clock, it's 3 o'clock. Você vai anotar, vai relacionar e depois eu te conto a tradução para a gente ver se você conseguiu acertar.
Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro horário da segunda coluna. It's 1. 1 é o que mesmo? 25, 25. Vamos achar lá onde está 1:25, é o quarto relógio. Próximo horário, it's 10:15. 10 é 10, 15 é 15. Portanto, primeiro relógio. It's 11:10. 11 é 11, 10 é 10. Último reloginho. It's 4 o'clock. 4 em ponto. Terceiro relógio. 3 o'clock. 3 em ponto. Segundo relógio. E aí, correu tudo bem aí com você? Se necessário, você pode tentar de novo, mas nós vamos para a próxima. Nesse exercício, você tem que ouvir as pessoas dizendo as horas para selecionar a resposta correta. Então, eu vou pedir a você que anote as 3 possibilidades de horário e assim que você anotar, nós vamos ouvir juntos e selecionar ao lado qual que seria o que foi dito. Vamos ver como vai ser o seu rendimento nesse exercício de listening e depois você vai contar para o seu professor, hein? Ou professora. Nós temos 10:30, 1:30 e 12 horas e 30 minutos. Vamos ouvir. What time is it? It's 10:30. 10:30 seria 10, 10, 30, 30. Agora, no próximo, 5:45, 5:35, 5:55. Vamos fazer diferente agora na segunda dinâmica. Você vai ouvir e vai anotar aquele que você acha que é o correto. Eu vou te contar se você acertou, hein? Excuse me. Do you have the time? Sure, it's 5:45. Anota aí, eu já corrijo com você. Você prestou bastante atenção no final? Ele falou, sure, claro, it's 5, 45, 45, 5:45. Agora, vamos ouvir mais uma vez e você vai ter as opções 10, 11 e 12 horas. What's the time? It's 11 o'clock. Então, anota agora para a gente poder conferir junto se você marcou 10, 11 ou 12.
Você se lembra o que ele disse? Ele falou, it's 11 o'clock. 11 é 11, isso mesmo. No próximo, você vai ter as opções 1h50, 1h45 e 1h15. Por favor, presta muita atenção na hora de ouvir o áudio, porque o 50 e o 15 em inglês são bem parecidos. What time is it? It's 1:15. E aí, qual deles é a final? Anota e eu já corrijo com você. Ele disse 1:15. 15 é 15. 50 que seria o 50. Agora, dentre as opções, temos 3h35, 3h45, 13h25. Vamos ouvir. Do you have the time? Yeah, it's 3:25. Seleciona um desses e a gente já corrige. It's 3:25 e 25. Na próxima, as opções são 3h45, 4h53 e 5h34. Uau! Todos os números combinados de forma diferente. Acho que vai dar bastante diferença na hora que você for ouvir, né? Vamos lá. What's the time? It's 4:53. E aí, qual dessas combinações é a que vai dar certo? Já vou conferir com você. For, 4. 50, 50, 3, 4h53. Mais um exercício de oralidade. Nesse você vai escutar, listening, e na sequência gravar. Se necessário, você pode testar o seu microfone antes. What time is it? What time is it? What time is it?
It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. What's the time? What's the time? It's 3:30. It's 3:30. Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Sure, it's 12:15. Sure, it's 12:15. E aí, conseguiu fazer junto comigo? Se necessário, você pode tentar mais uma vez. Nós iremos para o próximo. E, enfim, essa é mais uma etapa concluída na plataforma Inglês Paraná. Então, estamos aqui no exercício que você acabou de fazer na plataforma Inglês Paraná e temos um aviso, um lembrete para você, bem importante. Listen more than once, if necessary. Você pode fazer ele e ouvir mais de uma vez se necessário. E é sempre importante que você faça o exercício também por sua conta, para você mostrar sua evolução na plataforma Inglês Paraná e para você se aperfeiçoar cada vez mais. O que aprendemos nessa aula? A interagir oralmente sobre horas e atividades de rotina. Nesse vídeo, nós falamos sobre repertório lexical e interação oral, falando sobre os horários. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, até a próxima aula. See you next class. Bye bye.